quando eu era criança, eu sabia que eu queria ser cientista. Gostava muito de ciências. Na época existia uns kits pedagógicos nas bancas de revistas, acho que chamava Os Cientistas, e cada kit tinha, cada fascículo tinha alguns experimentos, alguns de física, alguns de química, então eu tinha certeza que eu queria ser cientista. Antes disso eu sabia que trabalharia na área de exatas, e entre exatas a primeira coisa que vem à mente são as engenharias, mas engenharia eu achava que seria algo muito voltado somente a cálculo, né? Um trabalho de mesa e escritório, não de bancada, de laboratório. Não procurando ser um cientista, eu pensei, obviamente, entre física e química. E, ironicamente, escolhi química porque sabia que, sendo físico, eu teria que ser professor. E, na época, eu queria ir para a bancada e não ser um professor. Mas, ironia do destino, escolhendo química me possibilitou ser professor e, mais do que isso, professor, líder de grupo, e hoje em dia sou diretor do Instituto de Química de São Carlos. E que faço tudo isso com muito orgulho e fico muito feliz que o destino me pôs para, fugindo de ser professor, chegar até onde eu cheguei hoje em dia. Então, química é uma ciência central, né? Cada vez mais usa-se esse termo, química como uma ciência central, porque é base para a vida, é base para todos os materiais, toda a matéria é constituída de substâncias de elementos químicos e possibilidade desde cálculos avançados de matemática aplicado à química, assim como toda a experimentação da matéria física, matéria condensada, matéria dispersa, você consegue combinar química, física, biologia e matemática, tudo numa ciência central que seria a química. Então, química, além de ser uma ciência central, é uma ciência apaixonante. O químico tem algumas dimensões, a profissão de químico. Primeiro, nos cursos de química temos licenciatura em química, bacharel em química, químico tecnólogo ou químico tecnológico, ou até engenheiro químico. Então a gente pode ir desde o ensino a uma indústria química produzindo em grandes quantidades matéria-prima, matéria acabada, materiais para e insumos para todas as outras indústrias, energia, ambiente, fármacos e alimentos. A gente encontra química por todo lugar. Então, na parte de licenciatura, a gente tem praticamente a dedicação dos professores ao ensino médio fundamental, onde já começamos os primeiros cursos de química. Mas para o ensino superior, precisamos que você tenha um químico não necessariamente licenciado, mas bacharel, com mestrado, doutorado, e hoje em dia pós-doutorado em química é o que a gente contrata nas universidades para ensino de química. O químico bacharel, ele essencialmente está envolvido com a parte mais fundamental, pesquisas em química, empresas de desenvolvimento de materiais e outros tipos ou indústrias correlatas, como farmacêutica, como controle de qualidade em sistemas de produção, como de energia, como usinas de açúcar em álcool, petrolífera e tudo mais. O químico tecnológico é uma interface entre o bacharelado e a engenharia química. E, portanto, tem mais a ver com os sistemas produtivos em escala, onde a gente tem que aprender os conhecimentos de transferência de calor, transferência de massa, transferência de reações químicas em altas temperaturas, em altas condições de pressão. E, por fim, o engenheiro químico, onde tem uma fundamentação química um pouco menor do ponto de vista científico e muito mais de engenharia, onde envolve todos domina as disciplinas de fenômeno de transporte, para produzir e escalonar reações químicas visando a produção de insumos e produtos acabados.
dentro do CRQ, que é o Conselho Regional de Química, regido pelo Conselho Federal de Química, existem várias atribuições. De um total de 16 atribuições possíveis de um profissional da área de química realizar, o engenheiro químico pode atender todas as 16 atribuições. O químico tecnológico pode atender até 13 atribuições, o bacharel em química, se não estou enganado, 9. Então a gente tem não só na diferença do objetivo final desses profissionais, mas existe uma regulamentação do que pode e não pode ser feito. Existe um pouco de briga com outros conselhos, por exemplo, o Conselho de Farmácia regulamenta tudo que envolve um fármaco, mas o fármaco é uma molécula química, então o químico tem que ter também a habilidade de ter as atribuições de caracterizar um fármaco, fazer o controle de qualidade de um fármaco, trabalhar na produção desse fármaco, porque é uma substância química, mas o Conselho Federal de Química é muito mais fechado e faz uma proteção muito melhor desse métier, que seriam os fármacos, e como se fosse uma molécula química diferente. Então essa é uma briga entre conselhos e a gente vai fazer a nossa parte apoiando o Conselho Regional de Química para poder entrar nessa área também de fármacos e outros moléculas específicas. Eu coordeno um grupo de bioanalítica, microfabricação e separações. Juntando um pedaço de tudo é o Biomics. Então, de bioanalítica, microfabricação e separações. O que a gente faz com bioanalítica? É efetivamente um grupo de pesquisas em química analítica, que é a ciência ou a arte de descobrir moléculas, caracterizar moléculas, identificar moléculas e saber quanto tem dessas moléculas. Aí entra a química analítica qualitativa, saber que moléculas são e onde estão, por que estão lá, e a química analítica quantitativa, quanto tem dessas moléculas numa dada amostra. Pode ser uma amostra mineral, uma amostra de sedimento, uma amostra de água, um fluido biológico, um tecido biológico, uma planta ou até alimento, qualquer que seja a matriz, a amostra. E em bioanalítica a gente focaliza um pouco mais a química analítica para sistemas biológicos. E com isso então a gente está tentando identificar e descobrir novos biomarcadores para doenças, por exemplo. O exemplo mais clássico de um biomarcador é a glicose, o açúcar, que é um indicador de diabetes. Então, indivíduos com alto teor de glicose no sangue é um indicativo clínico de diabetes. Então a gente procura esses biomarcadores para todos os tipos de doenças. Tem biomarcadores que são proteínas, tem biomarcadores que são metabólitos, pequenas moléculas, tem biomarcadores que são alguns genes, algum tipo de DNA. Então, envolvendo genética, proteínas e metabólitos, a gente trabalha com ciências chamadas ciências ômicas, genômica, proteômica, metabolômica e outros ômicas mais, porque diversificou muito essa terminologia. Nas ciências ômicas a gente pode usar instrumentação de alta tecnologia, de alta capacidade analítica, para fazer todo um genoma dos organismos, proteomas de vários tipos de organismos, genoma humano, proteoma humano, ou proteomas particulares, né? Um proteoma de um órgão, como um fígado, um proteoma no plasma, um proteoma de saliva, urina, qualquer fluido biológico, podemos caracterizar o seu proteoma e o seu metaboloma. O genoma normalmente é único para todas as células de um dado organismo, então não há variação. Mas proteômica e metabolômica, eles são, eles são atemporais, são temporais. Dependendo do momento que você investiga, ele pode mudar de um momento para o outro, dependendo do tipo de estímulo. O genoma ele é imutável.
se ocorrer uma mutação, uma modificação, normalmente esse organismo tem algum problema, por exemplo, desenvolvimento de câncer. Então a gente tem que usar dessas ferramentas para fazer uma comparação entre um genoma, um proteoma ou um metaboloma entre indivíduos sadios e indivíduos com algum tipo de doença. Analisando esses grandes grupamentos de biomoléculas, se identificando uma diferença entre o sadio e o doente, a gente pode isolar uma proteína. Essa proteína pode ser um biomarcador para mudar a doença, e essa proteína, estando associada a uma doença, ela pode servir tanto de indicador para detectar a doença, diagnosticar a doença, também pode servir de alvo para uma terapia, um fármaco. Por exemplo, se for uma enzima que catalisa uma reação importante, podemos desenhar um fármaco. Os colegas da química medicinal desenham um fármaco para inibir essa enzima ou para ativar essa enzima e fazer com que ela faça o seu papel biológico mais adequado. Então essa é uma área envolvendo as ciências ômicas que nós trabalhamos. Outro vertente do nosso grupo é a microfluídica. São sistemas analíticos miniaturizados, os chamados microchips analíticos, onde numa pequena lâmina de microscópio, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas em outra oportunidade podemos mostrar alguns dispositivos. A gente consegue realizar análises químicas, reações químicas, preparo de amostra e chegando inclusive até algum tipo de diagnóstico, uma plataforma miniaturizada onde consumimos micro a nanolitros, um consumo de amostra muito pequeno, com consumo de reagente também muito reduzido, e até chegar ao extremo, como eu falei, do diagnóstico de anemia. Um pedaço de papel especial, onde com uma simples gota de sangue a gente mede o teor de hemoglobina, mas também podemos medir o teor de glicose, o teor de ácido úrico, o teor de outros tipos de colesterol, lipídios, usando testes de baixíssimo custo para levar a saúde aonde é necessário. Então essa é a parte que chamamos de microfluídica, envolvendo diagnósticos de baixo custo para as tecnologias point of care, quer dizer, ponto de cuidado, ponto de uso, onde a gente pode levar o laboratório para as áreas carentes e não ter que esperar que as pessoas venham aos grandes centros equipados com medicamentos.